Voltamos para a segunda e última parte do ponto por ponto e vamos já falar da comissão de inquérito, a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E este tema foi escolhido por Armando Artur, mas parece-me bem que Julião Cumbano estava com muita sede para falar deste tema. Mas eu vou deixar que quem escolheu o tema, que é Armando Artur, diga-nos porquê que escolheu este tema. Muito obrigado mais uma vez. Eu escolhi este tema justamente para dissipar alguns equívocos que foram acontecendo ao longo dessa sessão extraordinária, de ontem até hoje. Ontem houve uma intervenção na Assembleia da República de um ilustre deputado, e depois, ao longo da sua intervenção, ele disse que vai propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a situação da dívida pública. Não é? O outro partido também falou da mesma coisa e eu escolhi este tema para o debate hoje a propósito, porque, afinal de contas, quando em abril estávamos a falar da questão da dívida e uma bancada solicitou a presença do governo na Assembleia da República para discutir a questão da dívida, e nós, nessa altura, no dia 20 de abril, já havíamos preparado um projeto para a formação desta comissão de inquérito, para averiguar a questão da dívida pública. E no dia 21 submetemos e no dia 22 temos o despacho de Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia da República. Portanto, há aqui uma pretensão clara de se querer tirar protagonismo, proveito de qualquer das formas. O projeto foi submetido pela bancada parlamentar do MDM, a minha bancada. Portanto, a ter que ser discutido, nós é que propusemos, nós é que submetemos este projeto. É muito bom que haja um consenso, que vamos discutir essa questão de interesse nacional para sabermos, afinal de contas, quais são os contornos desta dívida, quem é que assinou estes documentos, por que puseram de fora, por exemplo, o Banco de Moçambique, que aparece e diz que não sabe o que aconteceu e não tem registro de algumas dívidas. E por que se fez este adiantamento a 100% do valor sem termos garantias nem bancárias, nem garantias de qualidade? Portanto, uma série de coisas que nos vão ajudar a perceber como é que essa situação vai ser esclarecida. Fala-se também de uma tal comissão mista, não sei como é que se forma uma comissão mista. Eu só tenho conhecimento de comissão parlamentar de inquérito, de acordo com o regimento da Assembleia da República. E quem é que fala da comissão mista? Bom, nós ouvimos na Assembleia da República um grupo parlamentar a falar da formação de uma comissão mista. O que nós defendemos é a formação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar essa questão da dívida. E essa comissão parlamentar de inquérito vai ser composta por deputados. E o regimento é claro quanto ao número mínimo e o máximo de elementos que compõem uma determinada comissão. Relativamente a esta questão da comissão de inquérito, ou comissão mista, Julião Cumbano, há consenso na criação da comissão de inquérito? É um aspecto consensual? O que se viu no fim desta sessão extraordinária da Assembleia da República é que todas as bancadas estão sintonizadas na necessidade de formação de uma comissão de inquérito. Só que algumas bancadas, até são duas, a bancada do MDM e a bancada da Renamo, quer que as coisas sejam colocadas à frente do trabalho que esta comissão mista tem que realizar, porque querem hoje respostas àquelas perguntas que estávamos a falar delas quando discutimos o assunto anterior. Quem contratou a dívida, como é que foi contratada, por que foi contratada, se as empresas trabalham ou não trabalham, se se produzem ou não produzem. Estas perguntas todas são as perguntas que esta comissão vai procurar responder. Porque senão não faz sentido a formação desta comissão. Se nós agora vamos querer que o governo dê respostas a todas essas perguntas. E o governo já disse uma coisa muito boa. Ele disse que nós demoramos a estudar estes dossiês todos para saber como é que era. Depois, lá fora também, havia muita confusão, porque houve falta de informação, de troca de informações entre os investidores que compraram esta dívida, etc, etc, etc. Quer dizer, havia um conjunto de questões que não estavam muito bem claras, mesmo lá fora. E é preciso que estes assuntos todos
O governo teve que ter tempo, portanto, precisou de tempo para estudar esses assuntos todos, para levar a informação que levou hoje ao Parlamento e para os moçambicanos a partir do Parlamento. Portanto, e o Parlamento decidiu que era preciso criar essa comissão. Eu não concordo com a ideia de que... não me interessa quem trouxe primeiro esta ideia de que é preciso criar uma comissão de inquérito. Porque aí já entramos num outro domínio do tipo, se nós somos adversários, estamos a jogar juntos, como está a passar no Parlamento, estamos a jogar juntos uma partida, por exemplo, de xadrez. E o adversário ter que dizer que eu tenho que lhe dizer como é que vou movimentar as minhas peças, se ele movimentar as peças dele de uma determinada maneira. Quer dizer, não estaríamos a jogar assim. Okay? É preciso, aquilo que aconteceu de o MDM agora estar a reclamar protagonismo. E a Renamo também reclama protagonismo nesta ideia de formação... Sim, sim. Não estamos a reclamar protagonismo. É preciso reconhecer o mérito. O documento está aqui. Eu posso até mostrar o documento. Ok. Então, não estamos a reclamar protagonismo. Está bem. É preciso reconhecer o mérito. Agora, ainda bem que é consensual, que toda a gente aceita que seja criada essa comissão então não é parlamentar bonito de inquérito. assim. Eu penso. É isso. Eu penso. Tiveram a primeira ideia. Um momento. Tiveram a primeira ideia. No discurso tinha que ser dito, ok, vamos dar seguimento, vamos agendar o projeto que foi depositado pela bancada parlamentar do MDM, segundo a qual diz para criarmos uma comissão parlamentar de inquérito para averiguarmos a situação da dívida pública. O que é que custa? Porque é oposição? Não, Ou por o que é que custa não? Eu não vou aceitar a sua proposta antes de eu ver o mérito dela. O tempo que se levou até hoje as bancadas entrarem em consenso foi o tempo necessário para se apreciar o mérito de quem apareceu com a proposta primeiro e depois quem apareceu com a proposta depois, porque todos estão a reclamar protagonismo. A Renamo e o MDM reclamam o protagonismo desta proposta. O MDM não. E a Frelimo hoje apareceu também a dizer, agora podemos dizer... Doutor Julião vai ignorar esse agora documento. podemos... É não estão a ignorar, é política. Nós não estamos a reclamar protagonismo. Alguém ignorou esse documento. É preciso reconhecer. Não, é que o doutor Julião Cumbana está a dizer que nós estamos a reclamar protagonismo. Não é isso. O problema não é este de reclamar protagonismo. É preciso reconhecer. É preciso reconhecer. Isso é que faz. Mas o reconhecimento é o quê? Eu dizer, ok, o MDM foi o primeiro a apresentar a proposta, tinha razão. Eu também concordo. Eu também concordo. Se a política se fizesse assim, a gente não precisava de parlamento. Então é tudo aqui uma demagogia que estão a fazer. Mas a política não se faz dessa maneira. Eu estou uma demagogia que estão a fazer. Não percebi? Demagogia? Sim. Mas que demagogia? Não há demagogia nenhuma. O MDM teve instrumentos, não sei onde é que arranjou, para entender primeiro que havia necessidade de comissão de inquérito. Foi o primeiro a aparecer com a proposta, digamos assim. A Renamo apareceu também a entender que era preciso formar uma comissão de inquérito, apareceu com a proposta. Até pediu a presença do governo no Parlamento, quando o governo ainda estava a investigar este assunto. Bom, agora dizem que são eles que pediram a presença do governo no Parlamento e que propuseram a comissão de inquérito. Seja assim, agora a Frelimo, que esperou, teve a paciência de esperar para o governo trabalhar, aprofundar a investigação desta questão, para o governo poder ter elementos para explicar satisfatoriamente aos moçambicanos o que é que se passa em relação à dívida pública deste país. Esperou e percebeu que, de facto, há uma necessidade de inquérito e também apareceu a alinhar-se com os outros. Isto é bonito. Eu penso que a democracia faz-se assim. Mas não vais me obrigar a aceitar a tua proposta no Parlamento. Porque tu foste o primeiro a aparecer com a proposta. Sem me dar tempo, eu também, de analisar o mérito da tua proposta para ver se eu posso aceitar ou não aceitar. Não pode ser assim. Portanto, esse argumento também é falacioso, porque a política não se faz dessa maneira. Não acha que faria algum tipo de sentido na sua lógica? O seu partido fez uma recomendação no Comitê Central, ao governo, para explicar os contornos da dívida, no Comitê Central. Então, esta sessão extraordinária devia ter lugar lá no Comitê Central, não na Assembleia da República. Por quê? E por que porque o Comitê Central da Frelimo... Por que o governo não foi chamado na Assembleia da República? O Comitê Central da Frelimo não é a Assembleia da República. Não é. É um órgão partidário. Então, as ordens saem de lá? Posso dizer uma coisa? O Comitê Central da Frelimo, para se pronunciar dessa maneira, há de ser porque ouviu o governo, porque o governo é seu. Naquele Comitê Central, o governo teve que apresentar o relatório da execução do programa do governo, que é a proposta da Frelimo. Depois de ouvir o relatório do governo sobre como é que o programa quinquenal está a ser implementado, então o Comitê Central, que é o órgão do partido Frelimo, que está a gerir os assuntos do partido entre os congressos, tinha que ter alguma coisa a dizer sobre o relatório que o seu governo, não é? O governo que foi chamado pelo povo moçambicano para formar, estava já lá a dar. Então ele disse, olha, esse assunto vocês têm que levar ao Parlamento.
Está correto politicamente falando aqui, esta coisa. Agora, a bancada da Frelimo também é bancada da Frelimo na Assembleia da República. Também tinha que ouvir estas coisas lá, a partir de onde o governo é gerido. Quem está a gerir o governo de Moçambique é a Frelimo. A outra coisa que nós temos aqui, felicidade neste país, e telespectadores, é que nós temos políticos neste país que não sabem, que são políticos, mas não sabem como é que a política funciona. E andam aqui a fazer barulho, muito barulho desnecessário. Era necessário que o governo fosse ouvido pelo Comitê Central sobre esse assunto das dívidas que se falou aí. E o governo deu informação ao Comitê Central. E na base dessa informação, o Comitê Central orientou a sua bancada na Assembleia da República no sentido de convocar o governo. E não se sabia se outros partidos convocaram ou não convocaram. Não se sabia. É tarefa do Partido Frelimo, como partido que foi às eleições e ganhou, orientar o seu partido no sentido de se assegurar que aquela proposta que a Frelimo levou para o povo moçambicano está a ser executada como programa quinquenal do governo. Portanto, tudo o que se passou até agora está muito correto. Está muito correto. Então, todo o barulho que se faz é desnecessário, é mesmo desnecessário. Mas esse é o meu ponto de vista. Quando fez a sua intervenção inicial mesmo sobre esta questão, eu fiquei com um nó na garganta. Eu preciso perceber qual será o verdadeiro papel desta comissão de inquérito. Será fazer perguntas ou responder a perguntas sobre a dívida pública? Eu gostaria de dar a palavra. Permita-me, a pergunta é feita a mim, mas talvez fosse melhor eu responder depois do meu par aqui, que está lá na Assembleia da República. Ótimo. Dizer alguma Faz coisa. sentido. Porque Faz ele até está a reclamar reconhecimento desta ideia. Então, vamos ouvir dele primeiro. Qual é a ideia do MDM, que é o partido dele, sobre esta comissão de inquérito? Eu acho que há de ser interessante assim. Eu penso que se agendarmos essa discussão sobre a formação dessa comissão parlamentar de inquérito, vamos decidir sobre a composição da comissão, a estrutura orgânica, quem é que vai presidir essa coisa toda. E a partir dali vamos começar a fazer, eu penso, há uma série de questões que foram arroladas, que nós arrolamos no nosso projeto, que devem ser seguidas para poder ajudar a trazer uma luz, a esclarecer a questão da dívida. Fala-se, por exemplo, que o dinheiro foi transferido diretamente para o fornecedor. Por que não foi via Banco de Moçambique, por exemplo? Foi diretamente para o fornecedor. E do fornecedor, aonde é que foi? Quais são os caminhos que este dinheiro seguiu? Então, há uma série de procedimentos que devem ser seguidos para ajudar a esclarecer esta questão da dívida pública. Há coisas que hoje ficaram na zona de penumbra ao nível da Assembleia da República, que penso que com a formação desta comissão de inquérito, penso que teremos resultados palpáveis e a partir daí vamos começar a ter essa questão de responsabilizações individuais dos atropelos que foram cometidos. Uma questão que eu penso... Antes da sua questão, posso? Se me permitir. Pode. Porque a palavra era minha. Né? Sim. Agora, de acordo. Era para eu dizer o seguinte. É assim que eu estou a pensar que deve ser a missão dessa comissão também. Sabe? Nesse aspecto nós estamos alinhados. Por isso é que me espanta que os mesmos proponentes de comissão de inquérito, que reclamam protagonismo da ideia da criação desta comissão e até do chamamento do governo ao Parlamento, querem todas as respostas agora. Não estou a compreender porque que, sabendo que estas são as perguntas que a comissão de inquérito vai ter que trabalhar para ter as respostas, precisam que o governo diga agora quem é culpado, quem não é culpado, como é que foi isto, como é que foi aquilo. Se se vai criar a comissão de inquérito, é para tirar todas as dúvidas que existem agora. Portanto, o que se tem que fazer é que os termos de referência dessa comissão de inquérito devem ser tais que este questionário todo, sobre todas as questões cujas respostas dadas até agora, porque é extemporâneo agora, não podemos ser anacrônicos, né? Todas as questões são colocadas agora e não tem resposta. Esta comissão vai buscar essas respostas para nós. Se não ficarmos satisfeitos nesse momento, aí é que poderemos pensar que outras medidas é preciso que sejam tomadas. Agora, é preciso que eu adicione aqui que há entre nós na sociedade moçambicana indivíduos que dizem
mas essa comissão, como muitas outras comissões, vai ser uma comissão partidarizada e não vai produzir resultados nenhuns, etc, etc, etc. Portanto, há desconfiança de que esta comissão de inquérito que foi proposta pelo MDM, que foi proposta pela RENAMO, que foi proposta pela Frelimo, portanto, todos propuseram isto aqui, quando todos tiveram o tamanho de informação que tiveram sobre esta dívida. Portanto, esta comissão está, antes de ser formada, já há indivíduos que colocam dúvidas no papel que vai desempenhar. Então, eu queria sugerir o seguinte, que para essas pessoas que não concordam que esta comissão parlamentar vai produzir os resultados ou vai trazer as respostas que nós esperamos, a sociedade civil é livre de se organizar também, à sua maneira, procurar fundos onde poder obter os fundos para formar uma comissão de inquérito paralela, ok? Por exemplo, essa auditoria forense de que se fala por aí assim, não sei qual, eles podem se organizar para contratar esse tipo de serviços e pagarem por esse tipo de serviço no sentido de fazer uma investigação paralela àquela que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai fazer em relação a esta dívida. Assim ficaremos melhor esclarecidos e acho que vamos ficar harmonizados e vamos ficar contentes todos nós com isso aí. Portanto, não é proibido, no espaço democrático há esse espaço. Eu penso que está a questionar muitas questões que foram colocadas em sede dessa sessão extraordinária que aconteceu ontem e hoje na Assembleia da República. Eu acho que o que o governo foi fazer na Assembleia da República não é um informe do Presidente da República em que nós ficamos aí a ouvir e ponto final, acabou e vamos embora. Não, é por isso mesmo que houve debate. Há zonas de penumbra que precisam ser esclarecidas. O governo, sabendo, tem a obrigação de responder às questões que os deputados estavam a colocar. Correto. Então, por que agora diz... Concordo plenamente. Por que agora diz, Dr. Kumbane, que nós não devíamos colocar questões? Temos que esperar essa comissão de inquérito. Não. Há certo tipo de questões, por exemplo, questões sobre... O governo foi explicar como é que a dívida nasceu. Sim. Quais são as empresas que foram criadas por dinheiro contratado, dinheiro obtido desse contrato de dívida, etc. E como é que as empresas estão neste momento, qual é a estrutura acionista. Estas são as perguntas que os deputados colocaram. Sim. E o governo fez uma coisa tão simples que foi responder às perguntas colocadas aos deputados, ou pelos deputados. E isto é correto. E a agenda da Assembleia da República se esgotou. Agora, o fato de se sair da Assembleia da República, as mesmas pessoas que já não tinham mais nada para perguntar ao governo, porque a sessão terminou antes do tempo hoje. Não, depende. Um momento só. Terminou antes do tempo hoje. Depende do fundo de tempo que cada bancada tinha. Não era o nosso caso. Mas isso já são critérios de funcionamento da Assembleia da República. Exatamente. Então não diga que vocês funcionaram... a sessão terminou porque o tempo... Não existia mais. Bem, então... Quanto a nós. Não existia. Mas ainda havia reserva de tempo para alguns colocarem perguntas e não colocaram. A Frelimo tinha reserva do tempo, o governo tinha reserva do tempo, a RENAMO tinha reserva do tempo, o MDM tinha ainda 1 minuto e não usaram. Apenas 1 minuto. Qual é o problema? Podemos esclarecer tudo que queremos esclarecer. Portanto, houve tempo para os deputados da Assembleia da República discutirem exaustivamente, não é possível questionarem o governo até onde era possível o governo responder. Agora, estas questões todas que ficaram na penumbra, são estas que fazem com que seja necessário criar uma comissão de inquérito. É assim que eu penso. Acha mesmo que o governo era incapaz de dizer quais são os acionistas dessas empresas? Até agora o governo diz qual é a estrutura acionista da empresa. Não querem acreditar. O governo diz qual é a estrutura acionista da empresa. O governo tinha que dizer... Alguns moçambicanos não acreditam. Tinha que dizer, por exemplo, que o Dr. Julião Kumbane é acionista da Agroíndia. Mas as empresas não são de pessoas. Não são de pessoas? Não, o ministro da Economia e Finanças não são, nunca foram, ninguém disse que são de pessoas. O que se disse foi, as empresas são públicas e são geridas por direito privado. É o que se disse. Como a Sociedade de Notícias, como a EMOSE e muitas outras. O maior acionista de todas essas empresas é o IGEP, que é uma instituição do Estado. É uma instituição que gera a participação do Estado nas empresas privadas por aí, nas sociedades mistas, etc. Portanto, o IGEP é do Estado. É uma pesca, é a empresa do Estado. Monte Binga é uma empresa do Estado ligada ao Ministério da O GIPS é uma empresa do Serviço Nacional de Segurança do Estado, Serviços Sociais do Serviço Nacional. Todas essas são instituições do Estado que combinaram e perceberam que as suas funções são complementares e decidiram criar essas empresas para facilitar a realização da sua missão. Dr. Kumbane, e, portanto, as empresas existem. Tocou agora no Serviço de Informação e Segurança do Estado. Acha mesmo que naquilo que é a Constituição e respeitando os estatutos e todo um conjunto de procedimentos ao nível do Serviço de Informação e Segurança do Estado, acha
que essa instituição tem que entrar na componente empresarial? Vamos deixar a comissão de inquérito, que agora será que seguirá, para responder essa pergunta. Mas já estava aqui a dizer, agora já quer remeter... Eu tenho um ponto de vista. Senhor Comando, já estamos mesmo a caminhar para o fim do programa. Eu acho que essas empresas são estratégicas, são necessárias e uma vez ligadas ao Estado... Estamos mesmo a caminhar para o fim do programa, já estamos mesmo a terminar. Eu gostava de perceber uma questão das duas partes. A dívida existe, ela já está assumida. Eu penso que neste momento devemos pensar em soluções. Como avançar para soluções? De uma forma breve, eu gostava de perceber esta questão das duas partes. Que soluções para esta dívida neste momento? Julião Combem. Bom, para esta dívida, já se disse, a solução nem é minha. O governo apareceu a dizer claramente o que está a fazer para evitar, porque o que não se quer, e todos nós não queremos, eu também não quero, ele não quer, acho que felicidade também ninguém quer, que seja assim. Estas empresas cujas dívidas foram avalizadas pelo Estado têm que render... 30 segundos, que eu vou deixar os outros 30 segundos. Agora, os meus 30 segundos, ficaste com 10 agora. Então, estas empresas têm que produzir para poderem render e pagar as suas dívidas. Esta é a solução-chave. É preciso que essas empresas se reorganizem, se adequem à situação atual da economia mundial, porque vão fazer negócios no mundo. Moçambique faz parte do mundo. É preciso que produzam. E o ministro de Economia e Finanças disse coisa muito boa. Nós criamos até uma unidade especial de finanças para acompanhar estas empresas, para que a gente não seja surpreendida, para podermos saber a tempos o que está sendo feito. Portanto, essas empresas, eu tenho garantia, eu tenho a segurança, não garantia, tenho a segurança de que o que o Ministério da Economia e Finanças está a fazer neste momento há de resultar em que essas empresas produzem. Armando Artur, soluções concretas para esta dívida, de uma forma breve. Soluções concretas para esta dívida. Responsabilizar aqueles que de forma ilegal foram contrair esta dívida. Doutor Julião Combem, não negue. O seu grupo, vocês foram apanhados. Agora, aguentem. Sozinhos. Olha, e não obriguem a comissão de inquérito deixa-me falar, vai mostrar o grau de responsabilidade. O povo moçambicano a pagar as vossas trafolhices. Isso não vamos aceitar. Nós vamos continuar a bater com o pé que o povo moçambicano não vai... Continuem a fazer isso. O governo também está dizendo a mesma coisa. Portanto, não há discordância aqui. O governo diz, nós não queremos que este... Já não temos tempo. Já não temos tempo. Termina o ponto por ponto. Obrigado pela atenção dispensada. Voltamos próxima semana com mais temas em debate. Boa noite. Até lá.